Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula de Photoshop. Nesse vídeo eu vou ensinar como criar essa arte aqui que chamamos de efeito silhueta. Para isso vamos utilizar as pré-definições do pincel, alterando seu formato, matiz saturação para remover a luminosidade, vamos inserir formas personalizadas e aplicar filtro de desfoque. Então, sem mais enrolação, bora para nossa aula. Com o Photoshop aberto, vou clicar no arquivo, novo. Vou definir a largura da minha tela de pintura de 1500 e a altura 1100. Resolução, vou manter formato web 72. Clique em OK. A camada de fundo eu vou manter como ela está por enquanto, não vou fazer nenhuma alteração com ela. Eu vou criar então uma outra camada para fazer aquela área do solo, onde os animais ficarão e a grama também. Eu vou chamar essa camada, vou colocar o nome de solo. E agora com a ferramenta pincel, eu vou definir a dureza dela, manter ela 100%, como já está aqui. Vou aumentar um pouco o tamanho, tá? Para quem quiser aumentar o tamanho pelas teclas de atalho, utilize o abre colchetes e o fecha colchetes. O abre colchetes diminui e o fecha colchetes aumenta. Assim fica mais fácil de definir o tamanho do pincel. A cor dele eu vou colocar em preto. E vou começar a desenhar aqui. Vou fazer pelo menos o contorno daquela área. Mais ou menos assim. Fazer algumas áreas irregulares assim. E vou fazer aquela área do morro, onde vai ficar o leopardo. Aqui eu posso aumentar um pouco mais o tamanho do pincel, fecha colchetes. E vou só acabar de preencher essa área. Ok. Eu vou trazer agora os animais para cá, tá? Vou trazer primeiro o leopardo para colocar ele aqui em cima. Então vou lá no menu Arquivo, Abrir. Vou localizar a pasta. E ele está aqui, ó, o leopardo. Já é uma imagem pronta, tá? Eu já recortei o fundo dela. Vou trazê-la aqui, ó. Ela não tem fundo nenhum, tá? Eu recortei todo o fundo dela para não comer muito tempo da aula. E eu simplesmente vou pegar com a ferramenta Mover, vou clicar, segurar, arrastar, trazer ele para cá. Depois eu trago aqui e solto. Clique em OK. Ele está maior do que a gente precisa, então eu vou ativar a transformação livre, teclando Ctrl T no teclado. Vou reduzir o tamanho segurando a tecla Shift, pegando pelas arestas aqui, para manter a proporção. Vou posicionar ele aqui em cima. Eu preciso que ele fique virado para o outro lado. Então para isso eu vou clicar com o botão direito e vou na opção virar horizontalmente. Dessa forma ele fica com o olhar para o outro lado. Se eu vir com o mouse para fora ainda, eu ainda estou com a transformação livre ativada, eu vou dar uma rotacionada nele. Vou posicionar ele aqui um pouquinho, mais ou menos. Isso. E essa área aqui eu vou corrigir ainda. Então vou dar 2 cliques para confirmar a transformação. Para eu alterar essa área aqui, antes eu vou alterar o nome da camada, vou colocar como leopardo. E eu vou só consertar essa área do solo aqui. Então eu vou clicar na camada solo, vou pegar a ferramenta pincel novamente e vou só corrigir a superfície aqui. Vou reduzir um pouquinho o tamanho. Isso, está ótimo. Eu preciso que ele fique totalmente com a cor preta. Então, para isso, eu vou lá em menu, eu clico na camada dele, vou lá no menu Imagem, Ajustes, Matiz Saturação, tecla de atalho Ctrl U. E eu vou reduzir somente a luminosidade da camada. Então, se eu reduzo ao máximo, ele vai ficar totalmente preto, que é exatamente isso que a gente precisa. Clique em OK e está lá. Vou trazer o outro animal para cá. Vou clicar no menu Arquivo, Abrir. Vou pegar agora o jaguar. Eu abri ele numa outra aba separada, mas reparem que essa imagem ela tem um fundo branco e possui algumas coisas a mais do que a gente vai utilizar. Eu preciso remover esse fundo branco porque eu só quero o formato dele. Reparem que ele é um desenho, ele não é uma foto, tá? Foi uma imagem vetorizada.
Então eu vou pegar a ferramenta varinha mágica e com essa opção ativada, que é o adicionar a seleção, porque se eu for clicar aqui, ó, ele selecionou somente essa área aqui, ó. Eu preciso selecionar essa área, essa e essa daqui também, e essa daqui, sobre a cabeça dele. Então, com essa opção ativada, eu consigo continuar selecionando. Então, ele vai adicionando a seleção. Então, eu só clico aqui, aqui, aqui e essa outra área aqui. Dessa forma, o fundo está selecionado. Eu quero ele selecionado. Então, eu clico com o botão direito, selecionar inverso. Agora, o jaguar está selecionado, tá? Juntamente com essas pedras também. Eu vou até aproveitar elas para a nossa imagem. Vou dar um Ctrl C para copiar. Volto lá na nossa arte. Ctrl V para colar. Vou ativar a transformação livre, Ctrl T. Vou reduzir um pouco o tamanho dele. Vou tentar fazer ele um pouco menor que o leopardo para dar uma sensação de distância. E vou virar ele na horizontal, assim como eu fiz com o leopardo. E vou posicionar ele aqui, mais ou menos. Vou tentar dar uma rotacionada nele. Vou colocar ele aqui em cima mesmo. Fica melhor. Pronto. Apliquei a transformação livre. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer o mesmo que eu fiz com o leopardo. Antes eu vou alterar o nome da camada. Esse aqui é o jaguar. Vou abrir a matiz saturação, Ctrl U no teclado. Reduz a luminosidade. E clique em OK. Com uma área aqui reta, né? Eu vou tentar corrigir isso daqui. Vou pegar a borracha mesmo. Verificar se a borracha está com a dureza em 100%. Para não ficar com as bordas suaves quando for apagar. Eu vou apagar esse pedaço aqui. E dando alguns cliquezinhos. Deixa no formato de rocha mesmo. Agora eu vou fazer a grama sobre a superfície. Para fazer a grama eu vou utilizar o pincel mesmo. Clicando no pincel. Eu venho aqui e eu vou escolher outras pontas para o pincel. Repare que ele tem vários tipos de pontas para ele. Mas o que eu vou querer utilizar mesmo vai ser essa daqui, ó. Que está com o tamanho 134 por padrão, tá? Então eu vou clicar nele. E antes de eu ir pintando, antes de eu ir clicar e ir pintando com o pincel, vou só mostrar um exemplo. Vou clicar e segurar e arrastar, ó. Ele espalha vários formatos de forma aleatória também. Mas repare que ele não está ficando preto, mesmo que o pincel está na cor preta. Ele fez uma mistura aqui de branco e cinza também. Por quê? Porque ele mistura a cor de primeiro plano com a cor de plano de fundo. Pega as duas cores que estão aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl Z para desfazer. E eu vou clicar na cor de plano de fundo e vou colocar preto também. Então eu vou primeiro criar uma camada para ela. Então vou clicar aqui. Vou renomear a camada para grama. E agora eu vou espalhar o mouse clicando, segurando e arrastando com a camada grama selecionada. Então clico, seguro e arrasto. Eu posso utilizar o fecha colchetes também para reduzir o tamanho. E aqui fazer um pouco menor nessa área. Que é essa área onde vai ter os pinheiros, né? Para dar aquela sensação de distância também. Aumentar um pouquinho para dar uma espalhada diferente aqui. Vou colocar um pouco aqui em cima também. Ok. Agora vamos trazer a águia para cá, né? Deixa eu só arrumar essa parte aqui que ficou estranho. Isso, beleza. Vamos trazer a águia para cá. Então vou clicar no menu Arquivo, Abrir. Vou escolher então a águia. Ok. Assim como o leopardo, ela já é uma imagem sem fundo, tá? Eu não preciso remover o fundo, ela já não tem fundo. Então eu vou simplesmente pegar a foto da águia, clicar, segurar, arrastar, assim como eu fiz com o leopardo, e soltar aqui. Eu vou ativar a transformação livre, Ctrl T,
Vou reduzir bem o tamanho e vou reduzir segurando a tecla Shift e Alt juntas, tá? Dessa forma eu posso reduzir para o meio da imagem, tá? Ela faz uma redução expandida, né? Ou se eu soltar a tecla Alt, ele reduz para onde eu estiver arrastando o mouse. Segurando a tecla Alt juntamente com o Shift, ele reduz para o meio. Ó. É uma forma até prática de você diminuir ou aumentar o tamanho de uma imagem. Acho que assim tá bom. Eu vou dar uma rotacionada, né? Vou posicionar um pouquinho mais para cá. E ok. Vou dar 2 cliques para aplicar a transformação livre. Vou dar um Ctrl U, né? Para abrir a caixa de matiz e saturação. E reduz a luminosidade também. Clique em OK. Vamos renomear a camada aqui para Águia. Ok. O que eu vou fazer agora é trazer aqueles pinheiros para cá, tá? Mas não tem nenhuma imagem pronta, tá? O próprio Photoshop já tem formas personalizadas de árvores, folhas, animais e várias outras coisas também, tá? Você acessa aqui, ó, nessa área, nesse botão aqui que é a ferramenta retângulo. Se eu clicar e segurar um pouquinho, temos lá retângulo, retângulo arredondado, elipse, polígono, linha e ferramenta forma personalizada. Aqui eu posso escolher a forma clicando aqui, ó. Eu tenho vários tipos de formas aqui que eu posso utilizar. Posso separar por categoria clicando aqui, ó. No caso, eu quero natureza. Ele pergunta se você quer substituir os que estão sendo exibidos aqui. É só clicar em OK, é tranquilo. E aí ele mostra para mim todas as formas de natureza dessa categoria aqui. No caso, vou usar o pinheiro, que é esse daqui, ó. Então eu clico nele. E clicando, segurando e arrastando o mouse, ó, eu faço um desenho de um pinheiro com a forma que eu quiser, mais largo, mais fino, assim por diante. Então vou criar um por um aqui. Repare que conforme eu estou criando, ele está criando uma camada para cada um, uma camada de forma, tá? Então ele vai renomeando forma 1, forma 2 em sequência. Deixa eu colocar uma outra para cá. Pode colocar na disposição que vocês quiserem, tá? Vou colocar umas no meio aqui. Isso, tá bom. Repare que ele criou, ó, 14 camadas de forma, ok? Eu vou clicar na primeira, eu não preciso delas separadas, então eu quero que elas fiquem dessa forma como está aqui na imagem mesmo. Eu vou arrastar a barra de rolagem lá para cima, ó, e vou segurar a tecla Shift e clicar na última camada aqui, ó. Dessa forma ele faz uma seleção sequencial, ele selecionou desde a primeira até a 14. O que eu vou fazer? Eu vou mesclar todas essas camadas em uma única camada. Botão direito, mesclar formas. Então ele ficou aqui, ó, uma única camada chamada forma 14. Eu vou renomear, vou colocar como pinheiros. Ok, se por acaso eu quiser movimentar ela agora, eu clico na ferramenta mover, posso trazer um pouco mais para cá ou para lá, tá? Só que elas estão todas juntas agora, eu não consigo mais separar elas. Agora é o seguinte, nós vamos fazer o fundo, tá? Fazer aquela iluminação também. Primeiramente, eu vou clicar na camada plano de fundo e vou pintar ela na cor preta. Então eu venho aqui, lata de tinta, cor preta na paleta de cor, dou um clique na camada plano de fundo. Eu vou agora criar uma nova camada. Essa camada vou chamar ela de luz. Vou colocar luz branca. Vou colocar duas cores, tá? Uma luz branca e uma luz meio amarelada. E eu já vou criar outra também. Vou colocar como luz amarela. Vou clicar primeiro na luz branca. E vou vir aqui na paleta de cor, na cor de primeiro plano, já está selecionado, eu vou colocar a cor branca. Vou lá no pincel, vou ter que alterar a ponta dele, vou colocar uma das pontas padrão com a dureza em 0%. Eu vou reduzir o zoom, vou deixar lá um pouco mais afastada a imagem, para isso eu seguro o Alt e giro a roda do mouse para trás.
deixar mais ou menos assim. E com o fecha colchetes eu vou aumentando o tamanho do pincel, colocar um pouco maior e mais ou menos um pouco para baixo. Vou deixar uma área sobrando ali em cima. E com essa camada mesmo selecionada, né, como eu disse, eu vou dar um clique apenas com o pincel. Dessa forma, o que ele fez? Ele já colocou para mim uma iluminação, certo? Com o pincel com as bordas suave. Eu vou aplicar mais uma luz, vou clicar na camada luz amarela. E aqui na paleta de cores eu vou colocar esse tom de amarelo aqui, vou colocar um pouquinho mais laranja. Isso assim. E vou fazer a mesma coisa, reduzo o zoom. Eu vou colocar um pouco mais para cima do que eu tinha feito antes. Dou um clique. Só que aí eu preciso que a camada luz branca fique na frente, então eu vou arrastar ela para cima aqui, ó. Isso, para dar esse efeito. O que eu vou fazer agora é aplicar um efeito de granulado pro fundo dessa imagem também. Então eu vou clicar aqui na camada plano de fundo, vou lá no menu filtro, ruído, adicionar ruído. O que eu vou utilizar aqui tem várias opções. Se aumentar a intensidade, ó, não fica legal. Eu vou deixar um pouquinho menor. A melhor opção aqui é a uniforme, tá? E se você desmarcar o monocromático, ele fica com várias cores, tá? Ele não fica, o monocromático ele só fica preto e branco. Se você deixar desmarcado, ele fica com algumas cores na tela também. Eu vou deixar assim como tá mesmo, acho que 18, aumentar um pouco, não, vou diminuir. Acho que assim ficou bom. Vou clicar em OK. Pronto. O que eu quero fazer agora para finalizar é aplicar um efeito de desfoque para os pinheiros, tá? E para a águia, para dar uma sensação de distância ainda mais para eles. Então eu vou clicar na camada do pinheiros. Ela é uma camada de forma, tá? Então eu preciso rasterizar ela. Então eu vou clicar com o botão direito e vou na opção rasterizar camada. Agora eu vou lá no menu filtro, desfoque gaussiano. Aqui ele já mostra para mim como que ficou, né? Eu acho que não vou aumentar muito não, senão vai ficar estranho. Vou deixar como estava mesmo, estava 1.3. Se eu desmarcar a opção visualizar aqui, ó, ele mantém o original, né? Marcando a opção visualizar, ele mostra para mim como que vai ficar quando eu clicar no botão OK. Eu posso visualizar por aqui também, eu só preciso arrastar ela para cá. Vou desmarcar o visualizar, ó, como ele era antes, marcando ele, ele mostra para mim como vai ficar. Eu acho que assim ficou bom, eu vou clicar em OK. E para a águia eu vou fazer a mesma coisa, eu vou clicar na camada da águia e eu vou aproveitar esse filtro que eu já fiz. Já coloquei um desfoque gaussiano em 1,3 pixels de raio, então eu vou aplicar a mesma taxa para a águia. Então eu vou clicar aqui e ele já aplicou também para ela. Então tá pronto. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você gostou, deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Até a próxima aula.